Salve, salve, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou almoçando, olha, tudo queimado. Pessoal, vou deixar a coletiva do Abel aqui em cima pra vocês. Se você não compartilha, se você não curte, se você não tá seguindo, como você tá assistindo esse canal? Então faça isso, tá? Curta, compartilha, comenta, a coletiva do Abel em cima, pedido especial do Abel. Olha só o que Abel Ferreira falou. Curte aí. Admiro quem eu já trabalhei. Cheguei a ser a part-time adjunto dele, que eu era treinador da equipa de equipa B do Sporting e ele era o treinador principal. Ele disse muito bem que veio para usufruir do futebol brasileiro. Falou de forma dura sobre a arbitragem, sobre o sindicato de jogadores, sobre os gramados, sobre o calendário. Eu quero lhe dizer a ele, ao meu amigo Leonardo Jardim, que isto é algo que eu faço desde o primeiro dia que eu cheguei. Portanto, eu quando cheguei aqui disse mais que uma vez que estava aqui para valorizar o Palmeiras e valorizar também o futebol brasileiro. E está no livro, Tenho um anexo à parte sobre isto. Portanto, quero lhe dizer a ele que, porque acho que ele realmente falou correto, mas não depende de nós, treinadores. Depende de quem decide tomar decisões difíceis que tornem o futebol brasileiro mais fácil no futuro. E como ele disse muito bem, não é possível um conjunto de amadores, não é por responsabilidade deles, não sei se é só isso, se torná-los profissional ou não, mas é algo que é muito profundo, não é? Quando nós vemos mesmo a própria CBF a ter critérios diferentes para o Ramon Abel e para o Wilton, o Sr. Wilton, critérios diferentes, um vai para a jarra, vou congelá-lo e o outro continua a apitar. Portanto, como eu disse, desde que eu cheguei aqui, parece que durante estes 4 ou 5 anos eu andava uma luta sozinho, onde me chamavam sempre chato, reclama de tudo. Espero que vocês ouçam o que o Mr. Leonardo Jardim disse, porque com toda a experiência dele, para onde ele já treinou, é um treinador que eu admiro, e mais que um treinador que eu admiro, é uma pessoa que eu aprendi, que eu gosto dele. É uma pessoa de valores, é uma pessoa que fala e que pela idade que ele tem, como ele diz, vim para o Brasil usufruir daquilo que é este ambiente, a massa associativa, a paixão que as pessoas têm pelo futebol, e depois vemos que realmente há muitos aspectos a melhorar. E como tu disseste bem, este dilema, e agora aqui fazendo parênteses, só para fazer a introdução, este dilema de quem joga, quando joga, isto é tudo fruto do calendário do futebol brasileiro, é fruto da nossa participação no Mundial, é fruto de termos que meter jogos. O que Palmeiras devia fazer era não jogar na data FIFA e a CBF resolver este berbicacho. Era o que eles mereciam que a gente fizesse. Não, os outros não jogam, nós também não jogamos. Portanto, o que eu tenho para vos dizer em relação a isso é que realmente é um dilema muito grande. Sabíamos que o jogo hoje ia ser extremamente difícil. Não só para os que jogaram de início, mesmo para os que forem que não jogaram. Eu próprio cheguei aqui cansado, imagina eu que não utilizei o físico, imagina os meus jogadores. Não dormimos, viemos de noite. 2 dias depois temos um jogo desta dimensão, com uma equipa teve uma semana para preparar o jogo. E depois nós lutamos pelos mesmos objetivos, mas depois enfim. O que eu quero dizer com isto é que o bom que tem é que a questão dos gramados eu já vivi em Portugal e as coisas resolveram-se. A questão da arbitragem já vivi em Portugal e as questões resolveram-se. As questões da calendarização também já teve problema, resolveram-se. Só que isso é preciso fazer coisas, entendem? É preciso quem está nos cargos de decidir, tomar decisões, romper com tudo aquilo que existe. Eu entendo perfeitamente o que o meu colega falou, da frustração dele, e como eu o entendo, o último jogo que eu fiz no Maracanã, como eu o entendo a ele, como eu o entendo. Portanto, as narrativas que se criam, se é a equipa A, B ou C,
que é mais ou menos beneficiado. Eu acho que já toda a gente percebeu que não adianta criar essa narrativa hipócrita. Isto é para os nossos torcedores. Preparem-se, porque o Palmeiras não tem a mesma força nos mídias que tem outros clubes. Mas o que eu quero dizer é, não é só o Palmeiras. Todas as equipas são beneficiadas e prejudicadas. E quando se cria uma narrativa hipócrita em cima só do Palmeiras, fica quase como vamos agora aqui arranjar um patinho feio, vamos arranjar um alvo, e já que eles estão à frente no campeonato, vamos tentar. Isso foi feito muito antes do jogo do nosso contra o nosso adversário. Vocês viram o que é que se começou a criar antes? Uma narrativa de que o Palmeiras era... Não é o Palmeiras, são todas as equipas. Vocês viram o Grêmio reclamar? Todas as equipas reclamam sobre a arbitragem. Não é só o Palmeiras. Às vezes fazem bem, outras vezes fazem mal. Hoje o árbitro até pensamentos apitava. Repararam nisso? Hoje o árbitro até pensamentos apitava. Não houve 45 minutos de tempo útil. Vocês acreditam nisto? Eu, se fosse torcedor, ficava triste de ter que pagar o meu bilhete para chegar aqui e ver um árbitro até pensamentos apitar. E vou voltar a dizer, já fomos beneficiados e já fomos prejudicados. O Flamengo, se calhar, também tem a mesma razão de queixa. O Grêmio, o Cruzeiro também tem. O São Paulo também tem. Portanto, se nós começarmos aqui a fazer as contas e a mexer aqui a sopa, vamos perceber que há aqui um denominador comum. Não adianta fazer uma vítima só, que é o que se está a criar. Isso é que me custa. Não cria narrativas hipócritas de que o Palmeiras é a equipa beneficiada. O Palmeiras já foi beneficiado e o Palmeiras já foi prejudicado. O Flamengo já foi beneficiado e já foi prejudicado. O Grêmio, o Cruzeiro, todas as equipas, todas. Portanto, não vamos criar aqui, é o Palmeiras, não é o Palmeiras. Há um problema que o futebol brasileiro tem há anos que precisa ser resolvido pelas pessoas certas. No momento certo, ter uma arbitragem independente da CBF, para que não existam estes critérios diferentes, congela-se um árbitro e o outro continua. Que critério é este? Não entendi. Eu não entendi. Não consigo entender como... O que me preocupa não é os erros. Eu às vezes aos meus jogadores, meus senhores, nós vamos errar. Não podemos é fechar os olhos aos erros. E quando a gente erra, deve assumir os erros. Agora vir dizer uma arbitragem segura... Não brinquem com isto. Isto é sério. Isto é futebol profissional. E como o meu conterrâneo disse, futebol profissional, apitado por amadores que precisam de ajuda. E nós temos que ajudar nas condições de trabalho, ter mais árbitros para descansarem, porque eu entendo. Eles são, se calhar, dentro das 3 equipas que estão dentro de campo, são os que mais têm que tomar decisões, precisam de estar cabeça fresca. Será que eles descansam? Será que tem gente para os substituir? Porque os treinadores não conseguem ser substituídos. Tem que ser sempre o mesmo treinador. Mas eu com os jogadores consigo revezar, às vezes, quando os sinto demasiado cansados, dá para revezar e entrar outro, para que as decisões sejam melhores. Será que não é melhor nós criarmos uma comissão de arbitragem independente, pagar salários condizentes com aquilo que ganham os profissionais do futebol brasileiro, criar mais árbitros, ter um núcleo de árbitros mais alargado para que possam uns apitar e outros fazer reciclagem? Será que isso é possível fazer? É possível fazer. Porque em ligas menos competitivas fazem. Em ligas com muito menos poder financeiro fazem. Isso é o desafio que nós temos agora. Eu não estou a falar pelo Palmeiras, quero que todos olhem bem na minha cara. Estou a falar pelo futebol brasileiro. Está a entender? Não estou a falar pelo Palmeiras, é pelo futebol brasileiro. Porque eu gostei muito de ouvir o que o meu conterrâneo disse. Eu digo, mas ele falou agora, mas eu ando a falar isto há 5 anos e ninguém me ouve. Há 5 anos que eu não vejo uma alteração sequer feita. Uma alteração feita. Os critérios são diferentes, mesmo os lances, critérios diferentes. Eles fazem reciclagem. Eles conseguem estar online, verem o mesmo lance. Este lance aqui do Flamengo, do Palmeiras. Quando se passar um lance igual a estes, o critério tem que ser igual para todos. Este empurrão é falta, este lance é vermelho, esta falta na área é penalti. Porque eu não consigo perceber o nosso penalti com o São Paulo. O árbitro podia ter marcado penalti, é certo, mas o mesmo lance com o Neymar, com o Scarpa foi por trás e o Neymar chutou,
e ele bateu-lhe, o árbitro também não marcou penalti. E agora onde é que em que é que ficamos? Agora, há muitas coisas que têm que melhorar e essa seguramente que é uma delas. E a nossa parte enquanto treinadores esta é a minha opinião sobre este assunto, que está muito em voga. Vão falar de lançar A, B e C, se o goleiro segurou a bola, ou se puxou aqui e quando a puxou o meu jogador tocou depois. Enfim, vamos falar do que nós quisermos, mas isto é algo muito mais profundo do que o Palmeiras. Isto é futebol brasileiro. Tem a ver com a essência daquilo que é a raiz do futebol brasileiro e aquilo que tem que se tomar e passos que têm que ser dados para aquilo que é o bem do futebol brasileiro. Como eu disse, eu não vim para aqui para usufruir, eu vim para aqui para trabalhar e ajudar o Palmeiras e o futebol brasileiro a ser melhor. Abel, até em cima do que você estava falando, acho que você vai ter uma arbitragem totalmente diferente, né, na quinta-feira. Né? Eu espero. Eu só espero que não aconteça o que aconteceu aqui, independentemente do resultado final, que não aconteça o que aconteceu aqui com o Boca Juniors, que é o árbitro até pensamento a apitar e o goleiro está no chão. Aconteça o que acontecer no final, aconteça o que acontecer, eu sempre disse isto. É limpinho, como foi lá. Jogo andamento, é falta, levantar, não me deixar, como hoje foi o jogo, picotado. Até pensamento o árbitro apitou. Não ter 45 minutos de tempo útil, o que é que querem que eu vos diga? Que dê os parabéns? Há muito para melhorar. Muito. Eu espero que quinta-feira que seja um jogo, que seja uma arbitragem que nem a pensamento apite, porque hoje apitava tudo, tudo. Para os dois lados. E só complementando, acho que o Cruzeiro pensou o seguinte: o Palmeiras está cansado, claro, não vamos deixá-lo com a bola. Vamos dar o contra-ataque e tal, porque provavelmente não vão ter força para chegar e vamos atacar. Hoje o Palmeiras jogou mais no contra-ataque do que com a própria posse de bola, por causa do cansaço também. E aí, falando sobre isso, a sua mudança no segundo tempo, né, entrada do Sousa, a saída do Felipe Anderson, foi para alargar mais o campo, tentar ir pelos lados, porque realmente pelo meio estava mais complicado? Olha, primeiro, quero que vocês entendam que o Cruzeiro é uma equipa recheada de grandes jogadores e de um grande treinador também. Ponto número 1. Ponto número 2, esta é uma equipa que pressiona muito bem a primeira fase de construção do adversário. Ponto número 3, ele sabia perfeitamente o desgaste que nós tínhamos e o que é que o treinador ia fazer, porque sabendo que jogou com um rival direto há 15 dias, teve um jogo da Liga dos Campeões, sonho um dia jogar a Liga dos Campeões, um jogo da Libertadores a meio e a seguir jogar com outro rival que luta por nós pelo título. Teve uma semana inteirinha para preparar. Aqui vai jogar o Manela, aqui joga o Joaquim, eles fazem isto, eles fazem a Cidade 3 assim, o ponto é bem por dentro. E nós preparar, mais do que preparar o jogo, porque eu só preparei o jogo hoje de manhã. Eu só preparei o jogo, quero que vocês tenham a noção disto. Não está certo nem está errado, é assim, e já outras equipas também acontecem quando não têm 3 dias, é assim que faz. Eu preparei o jogo hoje de manhã. Ontem foi reparação, antes de ontem chegamos aqui, meio-dia. Eu pedi, para vocês saberem, eu pedi ao doutor, eu quero algo para dormir. Ele deu-me uma pastilha para dormir, eu fui ao quarto, e depois pedi desculpa aos meus jogadores. Eu nem à sessão de treino fui, cheguei, pum. Os meus adjuntos pensavam que eu tinha ido embora. Um senhor, não viram o meu carro lá no estacionamento, onde é que está o carro do Mister? O carro do Mister, ele foi-se embora. Eu disse, não, foi o Moedas que ele foi levar, eu estava aterrado no quarto. Simplesmente adormeci. Agora eu imagino, e eu, que não corri, imagina como é que os meus jogadores estavam. E hoje o teu colega fez uma pergunta espetacular, dilema, o que é que eu faço? Troco todos? Não troco todos? Troco alguns? Preciso dos líderes lá dentro? É um dilema. E eu, sabem, é que vocês todos têm a solução mágica. Se o treinador fizer isto, ele vai ganhar. E eu, que sou treinador, eu nunca sei o que é que vai acontecer. Eu nunca tenho a solução mágica. Eu faço tudo no sentido de, eu acho que isto vai ser o melhor. Mas depois das coisas acontecerem, eu acho piada, porque alguns de vocês são espertos, inteligentes e sabem, e são bons naquilo que fazem. Pois, mas se eu metesse este, mas vocês têm a certeza absoluta, se metesse este, que íamos ganhar? Vocês não têm. O futebol é mais que por isto, porque se o futebol houvesse a certeza, ele perdia a piada. Se o futebol tivesse certeza, isto perdia a piada toda. Portanto, o que é que eu tenho que te dizer? Sabia perfeitamente que ia ser um jogo muito duro.
tentei enganar os jogadores para eles pensar, não, isto é tudo mental, mas claro que não é. Mas agora vamos ter 3 dias e como eu vos disse, 90 minutos é muito tempo, quinta-feira. Preparem-se para uma noite mágica e convoco os nossos torcedores para, do primeiro ao último segundo, já há muito tempo que eu não vos peço nada, mas que não parem de cantar e que não parem de puxar pela nossa equipa. Nós somos a equipa da virada, nós somos a equipa do amor e mais do que nunca precisamos da vossa ajuda, porque eu acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não me perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. Eu queria saber, em relação realmente à quinta-feira, né? O Palmeiras tem um desafio enorme e nesses últimos 2 jogos, né? A gente pode contar ali em Quito, tem altitude, é um jogo mais complicado, mas talvez o time tenha tido mais dificuldade de chegar ao ataque do que outras vezes. A gente vinha aqui há 15 dias falando do espetáculo que estava o Flaco Roque, a dupla Flaco Roque, e eles não estão sendo tão municiados, né? Pelo menos nesses últimos jogos eles não conseguiram. Os últimos 2, especificamente. Os últimos 2, sim, como eu citei. E hoje. Há tempo para uma recuperação desse meio de campo para municiá-los e o que fazer para acabar com essa sina que o Palmeiras tem de não ter conseguido virar um jogo de mata-mata, a não ser o Paulistão. O torcedor talvez tenha a vontade de ver uma competição, o Palmeiras virar aqui dentro do Allianz. Para tudo há uma primeira vez, né? Para tudo há uma primeira vez. É preciso, se vocês me perguntarem quando era pequeno, eu disse, não, eu nunca vou conseguir casar. Não, casar, não pode ser. Como é que eu vou pedir o pai da minha namorada em casamento? Não, é impossível, não vou conseguir. Consegui. Eu pensava, será que vai ser possível ter filhos, né? Assim, quando era pequeno, não é? E consegui. Será que algum dia vou ser jogador de futebol? Eu vi, eu dizia, ia para o PNFL, segunda liga. Será que eu gostava tanto, mas será que eu vou conseguir? Mas eu sei, se os outros conseguiram, porque é que eu não posso conseguir? Não é a primeira vez que acontece no futebol. Então, o que eu vos posso dizer, uma das minhas, eu disse isso ao teu colega antes, o que me define e o que nos define não são os resultados. É a forma como é que nós encaramos os resultados que nós temos e o que vamos fazer a seguir. Seja derrota ou vitória. Nós podemos fazer grandes vitórias e o que é que eu vou fazer a seguir? Vou-me sentar em cima da vitória? Podemos ter grandes derrotas, como foi 3-0, depois de uma Libertadores imaculada, nenhuma derrota durante o tempo todo e agora fomos perder 3-0. O que nos define não vai ser a derrota, o que nos define é o que vamos fazer agora, quinta-feira. Isso é que nos define. Portanto, eu como acredito, e tenho fé, e as pessoas muitas vezes falam comigo, porque eu acredito muito. Tu podes escolher os 2 lados, não é? Tu conheces pessoas que, vocês aqui utilizam uma expressão muito gira. Os nuvens negras, sabem que as nuvens negras está sempre tudo mal. Vocês conhecem? Aquelas pessoas está sempre tudo mal. Porque está chuva, porque está sol, as nuvens negras. Eu afasto-me dessas pessoas, porque não me ajuda absolutamente nada. E como eu vim de baixo, bem de baixo, e consegui tudo à custa do acreditar e do trabalho, é que eu consegui chegar aqui ao Palmeiras e todos juntos fazer coisas que às vezes era impensável. Portanto, eu acredito e tenho fé que quinta-feira será uma noite mágica. E para isso nós precisamos da ajuda da alma da nossa equipa, que são os nossos torcedores. E o que eu vos peço é, do primeiro até o último segundo, estejam connosco, porque podem ter a certeza que vamos fazer tudo o que conseguirmos para que essa virada seja possível e que a gente consiga fazer aquilo que poucos acreditam. Mas eu acredito que é possível, é só isso que eu tenho que te dizer. Obrigado, Abel. Obrigado a todos. Boa noite.